TB Drops. Todo dia um papo diferente. TB Drops no ar, mais um dia. Tudo bem com você? Que bom que você está aí na escuta. José Vitor Hack aqui, junto com Reinaldo Maximiano, que fala direto de Uberlândia. Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Estamos aqui para fazer a segunda parte da nossa discussão sobre Braulio Pedroso, Vida e Obra, um dos nossos grandes dramaturgos, grande nome do teatro, do cinema e da televisão. Nós aqui estamos nos atendo à televisão, porque é a nossa área de atuação mais profícua, não é? Mas é um cara que passeou também pelo jornalismo, fez bastante coisa. Reinaldo, vamos continuar o nosso papo sobre Braulio Pedroso, que nós começamos semana passada? Bora, partiu Braulio. Partiu Braulio. E a gente combinou que começaria o programa de hoje falando da chegada dele na TV Globo, né? Como foi a chegada dele na TV Globo? A chegada do Braulio na TV Globo é com o Cafona, que que ocupa a faixa das 22 horas. Aí isso é uma coisa interessante, porque o Braulio, na chegada dele à TV Globo, ele vai ficar muito radicado no horário das 22 horas, as famosas novelas das 10. Isso. Que eram aquelas novelas que permitia ali uma experimentação na forma, na maneira de contar histórias, né? O Rebu está exatamente localizado neste ciclo de produções, né? Então a gente vai ter aí umas 3 obras, né, que estão fincadas ali nas 10 horas da noite. Uhum. Nesse período da década de 70, o Braulio ainda vai dar um pulinho na Tupi, né, como a gente vai ver, né? Mas nós temos ali um conjunto de novelas que é Cafona, o Bofe, Rebu e o Pulo do Gato, né, que estão ali às 10 horas às 10 horas da noite. Né? E aí a gente vai conhecer um conjunto de novelas. Eu posso estar muito equivocado na minha leitura, mas acho que nós vamos conhecer um conjunto de novelas que são quase crônicas do cotidiano. Mas crônicas suburbanas. Sem dúvida nenhuma. Crônicas urbanas ou suburbanas, assim, né? Então a gente vai conhecer tipos, né? Rudes, tipos pobres, tipos que estão aqui no cotidiano, estão mais perto da gente, eles estão mais aqui na linha do asfalto, né? Estão bem reconhecíveis, né? Então, por exemplo, você tem uma personagem que mora numa república de hippies, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, assim, quer alguma coisa que retrate melhor Santa Teresa no Rio de Janeiro do que uma república onde vive hippies? Se em 2021 eles são abundantes lá, imagine em 71. Sim. E aí tem uma coisa que é muito hábil que o Braulio vai fazer. Então nós temos ali o Francisco Cuoco, né, que é o protagonista da novela, com a Marília Pêra, né? Ele faz o Gilberto Ataíde, que é um cara que é dono de uma rede de supermercados. Grosso. Sem modos. Que é aquele sujeito que ganhou dinheiro, mas não ganhou necessariamente refinamento. Não tem verniz nenhum. Exatamente. Nenhum. Então, é aquele cara bronco, rude mesmo, mas é endinheirado. Então, assim, isso para granfinagem, né, é uma coisa do tipo, ele é rico demais para ser ignorado. Então, tem que fazer parte aqui da roda. Né? Tem que estar ali, né? Aceito ali no Jet Set, no High Society. Né? Tá cada vez mais down no High Society. E tem a secretária, que é a Shirley Sexy. Maravilhosa Marília Pêra. Marília Pêra, né? Então, assim, que é apaixonada por ele. Né? Então, você tem um caso ali de amor, né? Sim.
Você vê, ele pega e faz um ardil muito inteligente, porque nada mais é do que a moça pobre apaixonada pelo moço rico, Pelo moço rico. como 900 milhões de novelas já fizeram aqui no exterior. Só que ele colocou de uma maneira que tem frescor, né? Tem frescor. E uma coisa que, assim, como é que eu vou dizer isso? Mas tem tem frescor e tem uma coisa que é palpável, tá perto, tá próximo. É como eu falei, tá próximo. A gente conhece tipos assim, a gente conhece tipos semelhantes, né? A gente vê gente assim. Então, assim, um cara que é endinheirado porque é dono de supermercado, a gente conhece alguém mais ou menos nesse perfil, né? E que é meio bronco, né? Fala que pensa, ou um tipo como a Shirley, a gente conhece essa gente, né? Principalmente República, enfim, esses tipos estão aí, eles convivem com a gente, né? Não é nada, como é que eu vou dizer? Não é nada artificial. Não é nada artificial, não é nada, como é que eu vou dizer também? Para criar efeito. Isso é uma coisa que a gente percebe muito na obra dele, assim. Não é necessariamente para criar efeito, é também. Não é para criar efeito. Simplesmente. Tem algo ali ainda, tem algo por detrás. Então, por exemplo, você tem um tipo que é feito pelo Ari Fontoura, que é um cara meio, como é que eu vou dizer? Ele é um profeta. Era guru. como ele era chamado, né? Exato. Que ele era um guru ali da galera hippie, que me lembra muito um personagem do Chico Anísio. Eu tinha pavor do que profeta do Chico Anísio. Sim. Pavor. Não, mas tinha um outro personagem do Chico Anísio, que era esqueci o nome dele, que era um tipo meio maconheirão, assim. Esqueci o nome Lembrando dele. só do jovem. Tem o jovem, enfim. Enfim. Mas é um cara que tem ideias e influencia a moçada, né? Então você tem uma comunidade. Vamos lá. Novela extremamente charmosa. Se passa no Rio de Janeiro, um dos principais cenários é Santa Teresa. Então, que é um dos lugares meus preferidos no Rio de Janeiro. Assim, né? Você tem um grupo de cineastas, de cineastas marginais. Assim. Eu adoro o nome do filme que eles querem fazer. Matou o marido e prevaricou com o cadáver. Isso é muito bom. Isso é Braulio Pedroso, entendeu? E a atriz principal a protagonista é a Shirley. Sim, a atriz. Shirley Sexy. Ela é a atriz do filme, né? E curioso, é o Rogério, que é o Vereza, saudades do Vereza. O falecido Carlos Vereza. Né? Saudades do Vereza. Você deu uma velhinha aqui para intenção da alma. Uma pena que, infelizmente, faleceu tão cedo. Não, a gente vai acender uma alma para a salvação do espírito, né? E o Nanini. Nanini tá aí, firme e forte. O Nanini tá firme. O Nanini tá aí. Né? Enfim, né? Querendo fazer um filme que vai, assim... Uns tipos meio Glauber, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, e vamos revolucionar o cinema nacional, fazer acontecer, e ganhar rios de dinheiro, e ninguém ganha nada, né? Porque também tem isso no Braulio, né? Os personagens transitam numa grande história de fracasso. Beto Rockefeller é isso também. Né? Total. O Cafona foi a primeira novela onde o Paulo Gracindo se destacou muito, tanto é que na novela seguinte que ele fez, ele já era protagonista, né? Bandeira 2. Bandeira 2. O Paulo Gracindo era o antagonista do Cuoco e queria empurrar a filha para casar com o Cuoco de qualquer maneira, porque ele precisava de dinheiro. Porque ele está falido, né? Ele está quebrado. Isso, exatamente. Porque aí remonta aquela coisa que é muito da alta sociedade, na verdade é uma coisa do antigo regime. Assim, né? Os casamentos são acordos, né? Entre reinos, né? Acordo entre riquezas. Né? Uma coisa bem feudal mesmo. Super feudal. E que os burgueses souberam adaptar muito bem. Né? Então vamos concentrar casando os nossos filhos, casando nossos parentes, que assim a gente, né,
resolve a coisa entre nós, né? Entre a família, né? A burguesia moça... cede, a burguesia quer ficar rica. A burguesia quer ficar rica, né? Mas como diz o Falcão, a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. Então, assim... Muito bom. E aí tem uma personagem que é a Renata Sorrah, que é aquela garota, filhinha do papai, né? Uhum. E é justamente ela que ele quer casar com o Ataíde, né? O Gilberto Ataíde, o bronco, o cafona. Uhum. Literalmente o cafona. Uhum. Né? Curioso que é uma novela grande para o padrão das 20 horas, né? Uma novela com 180 capítulos, né? As novelas eram bem menores do que isso, né? Contando que as novelas das 10 não tinham capítulo de sábado, realmente sim, é muito tempo. Sim, é muito tempo para uma... fez muito sucesso. Não, foi uma coisa... E é exemplo do que a gente já tinha observado ali no Rebu, né? Porque a trilha sonora do Rebu, quem faz é quem? Raul Seixas e Paulo Coelho. Raul Seixas e Paulo Coelho. Uhum. E ali na trilha sonora do Cafona, você tem Marília Pêra cantando. Sim, Marília Pêra. Não sei se Carlos você Lira. sabe, é um disco absolutamente caro, o Rebu, nacional. Essa que você falou. Outro dia eu vi para vender por R$550 a pau. Ele é um disco, o Rebu nacional, ele é muito caro. Os fãs do Raul Seixas inflacionaram o mercado. Porque ali, por exemplo, na trilha do Rebu, você tem a música que abre a trilha sonora, que é o Como Vovó Já Dizia, né? Quem não tem colírio usa óculos escuro, né? Que é o grande hit do Raul Seixas naquela época, né? Onde lá Raul em Seixas fala 74. Fala de maconha Sim, abertamente. abertamente. A censura parece que não entendeu. Ainda bem que não entendeu. Mas olha só, você tem uma trilha composta pelo Raul Seixas e Paulo Coelho. Quem canta na trilha? Alcione, Elza Soares. Sim. Saca? Então é um disco caro mesmo. Isso é uma joia rara. Sim. E na trilha do Cafona, você tem a Marília Pêra interpretando o tema da personagem dela. Você tem Carlos Lira. Então você tem ali uma... E cada uma das músicas acompanha a progressão de um personagem. As músicas se ajustam ao perfil psicológico, né, das personagens. Essa trilha é uma coisa muito importante também. É a primeira trilha de novela editada pela Som Livre. Sim. Você tem... E a trilha internacional que tem aquela coisa, né? Isso é um capítulo à parte, isso vai render um outro programa para a gente falar da presença da Motown nas trilhas sonoras da Som Livre. Meu Deus do céu, metade do conteúdo das trilhas internacionais era Motown. Era Motown. Então, graças a Deus, né? Porque introduziu essa boa música no Brasil. Exato. Né? Então, assim, acho que ali já deu para sentir que o Braulio Pedroso não estava para brincadeira. Não. Então, era crítica social mesmo, era crítica à burguesia, era crítica econômica, era isso e uma grande crônica do comportamento. Era isso. Então, já deu para sentir qual era, como se diz hoje, né, a vibe. A vibe. A vibe do Braulio não era fácil. Eu adoro a música de abertura. Eu quero ver. Eu acho maravilhosa. O Cafona. O Cafona. Ângela e Paulo Sérgio. Isso, irmão do Marcos Valle. Aí, em 1972, veio o Boff. Eu sou cadelinha do Boff. Que não tem nada a ver com o que as pessoas estão pensando. O Boff não era um cara viril e etc. Até não. Era, mas era um outro sentido de virilidade, né? A gente, principalmente o grupo LGBT, né, as gays, né? Eu sou LGBT, então eu posso falar. Né? Eu tenho lugar de fala. Mas assim, as gays entenderiam o Boff hoje como o Cafuçu.
que é aquele Traduza cara... Cafuçu. Cafuçu é aquele cara mal ajambrado. Feio? Ele não é feio, ele não é bonito, mas ele tem um je ne sais quoi, sabe? Ele tem alguma coisa que pega. É rústico. Ele é rústico. E uma coisa também que é muito comum, né? Ele tem a pegada. Então é aquele cara que não é lá muito bonito, um pouquinho desleixado, com a aparência e tal, mas ele tem a pegada. Sim. Né? Então o bofe ali é aquele cara rústico, cafona, na verdade. É aquele cara, tá, inteligência mediana, esperto, vive de esperteza. Eu vi uma explicação muito boa. Eles diziam que o sentido de bofe era o mesmo da carne bofe. Sim. Ou seja, tem a carne de primeira, tem a carne de segunda e tem o bofe, que tipo, é o que sobrou, né? E é interessante, porque assim, a gente fica pensando no que sobrou, pensando ali na carne, mas também o que sobrou tem a ver com o grupo de pessoas que fazem essa novela. Lógico, sim. Porque nós temos ali como protagonista a Beth Faria, que é uma mulher desempregada, uma viúva, com filhos, que vive com a mãe, né, que é a Stanislava Grotowiska. É ela Maravilhosa criação de Zimbinski. Maravilhosa. É ela, né, a Guiomar, a Beth Faria, né, e a irmã, que era a Consuelo, que era a Miriam Pires. Isso. Né? Então, assim... Vocês imaginam o que é, né? Em 1900... E elas moravam num casarão em São Cristóvão. Sim. Em 1972, pegar um dos fundadores do moderno teatro brasileiro, passando batom, vestido de chale, tendo sonhos eróticos e se embebedando de xarope. Tem uma declaração do Zimbinski, num texto, aí novamente os nossos préstimos ao Banco de Dados TV Pesquisa, que é a revista Cartaz, texto da Marisa Cardoso, 29/6/72. Aí tem uma fala do Zimbinski que é assim: a tia Stanislava é uma senhora de 70 anos, descendente de poloneses, que há muitos anos mora no Brasil. É uma velha gaiata e para frentex, que pouco liga para os preconceitos e a moral da sociedade, desde que consiga uma boa satisfação particular. É muito vaidosa, adora se pintar, embora seja muito pobre. Ela tem 2 filhas, a Consuelo e a Guiomar. Né? Consuelo, por sua vez, tem 2 filhas, né, minhas netas, Sandra e Margarida, e tenho mais 3 netinhas de Guiomar, todas, né, todas pequenas, 6 e 7 anos. Nós 8 mulheres moramos numa casa em São Cristóvão que herdei do meu marido, falecido há 20 anos. O Zimbinski falando como se fosse a própria. Ele incorporou realmente. E é curioso porque as poucas pessoas que eu conheço que assistiram essa novela, todos disseram a mesma coisa. Depois de um tempo a gente esquecia que era o Zimbinski. A gente só via a Stanislava. É isso, assim. E ela continua. Nesse mundo, eu guardo da minha mocidade um amor frustrado por um trapezista. E isso é fundamental. Porque a Stanislava Grotowiska, né, essa senhora de 70 anos, ela tem delírios sexuais, arco-íris de prazer, ao se embebedar de xarope. Que coisa maravilhosa. E se imaginar nos braços do trapezista, que é quem? Jardel Filho. Jardel Filho. O bofe do Jardel Filho, que é o protagonista da novela. Esse é um grande plot da novela. Esse é o grande plot. A Guiomar, que é a Beth Faria, filha da Stanislava, conhece o Dorival, que é o... Os dois, um dando golpe no outro. Isso, exatamente.
Um belo dia, ela apresenta: mamãe, esse é o Dorival, meu namorado. Quando ela olha, o cara é a cara A do cara do trapezista. que ela conheceu na Polônia. E ela entra em parafuso e fica ainda mais alucinada do que já era, né? Aí você imagina, isso em 72, uma senhora às 10 horas da noite, né, na casa da família brasileira, uma senhora de 70 anos, Muito bom. tendo delírios sexuais com um trapezista polonês, que é a Você, cara do mecânico da esquina, que é o Dorival. você que é ouvinte da gente, entende a nossa revolta com o panorama atual? Porque não tem nada com esse sabor, com esse frescor hoje em dia no ar. Não Não tem, tem, não não tem, tem. não tem. O contraponto da Stanislava era feita pela Zilka Salaberry, Uhum. que era a Carlota. Carlota era uma senhora muito rica, muito católica, muito devota. Carola Té. Carola até, mas Carola até dizer chega ratazana de sacristia quase. Isso mesmo. E ela tem um sobrinho. Você lembra dele? Zé Wilker? Zé Wilker. Isso. E o que vive tentando, ele, mais o comparsa, que é, se eu não me engano, é o Nanini, Não, é o Cláudio Cavalcante. é o Cláudio Cavalcante, o Maneco. Então, Isso. só tem o Bandeira e tem o Maneco. Uhum. Né? Eles ficam tentando dar golpes na velha senhora. E ela acha que os caras são gente finíssima. Que eles são muito bonzinhos. Então, assim, Uma coisa que eu esqueci de falar. ah, Estamos falando de Stanislava, eu não falei da principal inimiga de Stanislava. Porque Stanislava tem uma inimiga, tem que é a bruxa Gonzaguinha, a bruxa Gonzaguinha. feita pela Heloísa Mafalda. As duas se odeiam e a Gonzaguinha arria uns ebós para Stanislava, mas nada dá certo, enfim. É É porque praticamente um desenho animado, né? é um desenho animado. O sobrinho da dona Carlota é o Maneco, né, que é o Cláudio Cavalcante. O que já era uma coisa problemática, porque as pessoas já tinham assistido o Cláudio Cavalcante. Aliás, essa novela é toda problemática, ela tem tudo para dar errado. É. Vamos lá. O Cláudio Marzo fazia o Grego, que era um mecânico. Cabeludo, barbudo. Aliás, ele e o Jardel Filho, que são os protagonistas da história, barbudos, cabelo desgrenhado, peito peludo, enfim, né, aqueles tipo bem grosseirão mesmo. Né? O Cláudio Cavalcante, que tinha saído ali também dos irmãos Coragem, aquele tipo boa praça, aquele tipo bom, gentil tal, vai fazer um cara que quer dar um golpe na tia velha. Na tia velha milionária. Macumunado com o Bandeira, que é o melhor amigo dele. Isso. Né? Já são os dois tipos que ficam passando golpes em socialites. Assim. Então, é isso. Qual que é a coisa? Como é que eu vou dizer? Tem uma coisa da chamada que é isso. Todo mundo quer conquistar algo melhor na vida, né? Que é a premissa do pecado capital da Janete. Né? Mas tem essa coisa, né? Quem não tem, né, dinheiro, quem não tem a proteção do Estado, quem não tem garantias do Estado, de saúde, moradia, educação, não sei o quê, só pode contar com uma coisa: esperteza. Sim. A esperteza. Que sempre foi o malandro. Sempre foi a arma do brasileiro, né? É a arma do pobre. A artimanha, a esperteza é a arma do pobre. Então, assim, não estou generalizando todo o pobre. Né? Estou falando exatamente. Tinha também um lema, né? Que, e não sei, inclusive, se não era o discurso das cenas dos próximos capítulos, porque era muito comum, durante as cenas dos próximos capítulos, haver um discurso, né? De um locutor, sempre o mesmo. E o lema era contra a poluição social. Exato.
contra a poluição social. Isso. Então, assim, você tem tipos endinheirados, mas também tem sempre alguém que está no bofe de alguma coisa. Então, assim, tem dinheiro, mas está na sofrência por algum aspecto que não tem. Não tem felicidade, não tem alguma coisa. Falta. É uma angústia. Uhum. Então parece que são personagens, no fundo, eles são todos muito engraçados, né? A gente fez uma pesquisa muito longa, uma certa época, que a gente tem algumas ideias, assim. Zé Vitor e eu. Hashtag é segredo. Hashtag segredo. Isso. Né? Mas tem uma coisa que é assim, no fundo, são engraçados, mas no fundo são angustiados. Tem uma angústia. São, por exemplo, tem uma figura que outro dia nós discutimos no canal do Arquivo Marquezine. Nós falamos com o Denilson Monteiro, que é um dos autores da biografia do Chacrinha, onde ele levantou a lebre da Beck Clabin, que foi uma grande socialite brasileira, milionária, que deu uma certa... Não, é estranho falar o que eu vou dizer, mas a verdade é isso mesmo. Ela deu uma certa dignidade, uma certa nobreza, respeitabilidade ao programa do Chacrinha quando ela virou jurada. Começou a ser chiquérrimo assistir o Chacrinha, que estava lá Beck Clabin, que era uma pessoa das altas rodas, né? E o Braulio colocou uma personagem exatamente assim, uma mulher da alta sociedade. Quem fazia, se não me engano, não era René de Vilmont. Nossa, uma mulher linda, estou tentando lembrar o nome, não lembro. Ilka Soares. Ilka Soares, exatamente. Ela fazia exatamente isso. Uma socialite que desfilava na escola de samba e que ia para o programa do Chacrinha, exatamente como Beck Clabin. Sim. Aliás, a Ilka Soares está no BOF, ela faz a Susana Leopoldina, né? Uma senhora de sociedade. Essa personagem aí, essa aí. Tem uma declaração do Braulio, uma declaração lá de 72, dia 20/7/72. De novo, TV Pesquisa, nosso muito obrigado, tá? Revista Cartaz. Muito obrigado ao pessoal da PUC do Rio de Janeiro. É isso. O BOF pode tanto ser Dorival, Jardel Filho, quanto Guiomar, Bete Faria, Pedroca, Antônio Pedro, ou Tia Stanislava, Zimbinski. São todos pessoas que pretendem ser alguma coisa na vida e que, sem terem condições, usam todos os meios que existem para subir. Apelam para os mais terríveis trambiques, mas não se importam. Eles querem vencer. No fundo, não passam de pobres diabos e deixam transparecer uma grande amargura. Então, acho que a nossa leitura está correta, o Hack. Quando você e eu, quando a gente tenta olhar para essas personagens, o Braulio vem aqui e dá a luz para a gente. É isso mesmo. Acho que esse frescor que você reivindica é como você consegue lidar com a amargura, com uma certa leveza. E eu vou dar um exemplo grosseiro. Chaves. O Chaves apronta com seu Madruga e leva um cocão na cabeça e a gente dá risada. Você está dando risada disso? Aí você tem uma cena que as pessoas estão comendo e o Chaves não come. Né? Fica tentando pegar biscoitos, todo mundo pega biscoitos, não sei o quê. A gente ri da dor dele. Da dor dele, da solidão dele, da amargura dele. Dormir dentro do barril. Você está rindo disso? Acho que essa é a grande jogada. Né? É você conseguir virar a chave e a pessoa não sacar que virou. E a coisa vira um drama, né? Um drama existencial, uma amargura muito grande. Né? Olha, são poucos, a gente já falou disso com o Lauro, né? Com o Lauro César Muniz, são poucos autores que conseguem essa coisa de virar a chave com muita agilidade. O Lombardi, na minha opinião, Carlos Lombardi, na minha opinião, é o cara que faz isso com maior rapidez. Mais rapidez até que o próprio Chaves, né? Que o próprio Chespirito. Ele faz isso muito rápido. Ele faz isso de uma palavra para outra. Falando em Lauro César Muniz, no meio da novela, que não ia bem, porque tinha coisas como, por exemplo, ter um capítulo musical. Sim. No meio da novela vem um musical. Tantos não tem fala.
são só músicas. E coisas como os personagens chamarem o intervalo comercial, inovações que ele foi colocando ao longo da novela. Quebrar a quarta parede, enfim. Ele ficou doente, pegou meningite. Foi. E a TV Globo aproveitou essa oportunidade para tirá-lo da novela, colocar o Lauro César Muniz e baixar a bolinha das inovações, não é mesmo? Tentar baixar a bolinha e tentar encontrar um caminho, né, para que as pessoas entendessem a novela, entendessem a crítica, enfim, tentar tornar a coisa um pouquinho mais palatável, né? Aí a gente vê como ele estava diante do tempo dele. Meu Pedacinho de Chão, recentemente, teve um capítulo musical às 6 horas da tarde, que é um horário muito mais difícil, e o público da novela não estranhou, foi muito aplaudido o capítulo, deu tudo certo. Nevou na novela. Sim, em 72 isso não foi possível. Em 72 não foi possível, né? Apesar, né, de um levantamento que a gente pode fazer, apesar de a crítica não ter rechaçado. Não. Apesar da crítica ter comprado a novela, ter comprado a zoação, ter comprado a piada, né? Mas o Boff não teve, né, uma boa audiência, né? Então, ali da metade para terminar a novela, né, foi convocado, né, o Lauro César Muniz para dar esse desfecho, né, e para dar uma cara, né, que levantassem, né? Aí, de novo, um texto do Globo, né? Não há como negar, o subúrbio está na moda. Uhum. Né? Mas muito antes de as novelas retratarem os suburbanos orgulhosos de sua origem, a obra de Braulio Pedroso, da TV Globo, de 72, fez uma crítica debochada que se deslumbram com os hábitos e valores da alta sociedade. Né? Aí já é um texto de 2012, lembrando o Boff, né? E contando exatamente a situação do Braulio com hepatite e os rumos finais, né, os encadeamentos finais da novela. Curioso que o Lauro era o estreante, né? Estreante. Também na Globo, né? Então, assim, No e de TV novo Pesquisa pega um cara... Na TV Pesquisa existe uma matéria que eu adoro, onde a primeira coisa que tem na matéria é o seguinte, é a carta de uma moça para o Braulio Pedroso. E ela diz simplesmente o seguinte: Senhor Braulio Pedroso, estou escrevendo para dizer que a sua novela é uma droga. Eu lembro disso. Tem uma coisa linda do Arthur da Távola, né? Porque em meio a essa polêmica toda de que o Boff não decolou, né, de que o Boff é um fracasso, que não sei o quê, que a audiência da novela não foi boa, o cara que criou Beto Rockefeller não repete o sucesso, aquela cantilena sempre que persegue aqueles que foram muito bem sucedidos em uma história e não consegue ser com outra, né? Então ele escreve uma crítica para o Globo em 73, né, pertinho do final da novela. O título é O que ficará de O Boff? Concorda? Aí fica assim, ficará a primeira tentativa de realizar uma telenovela exclusivamente com antipersonagens. É o primeiro parágrafo da crítica dele. E é exatamente isso. Então, quando a gente olha para o Boff, olha para a descrição das personagens, busca, né, toda essa cabeça do Braulio Pedroso, essa agitação da cabeça dele, é isso. Antipersonagens, anti-heróis. O próprio Braulio definiu. São todos uns pobres coitados. Então, talvez, especulando, as pessoas devem ter se sentido muito desconfortáveis porque devem ter reconhecido o pai, a mãe, Sim. Elas mesmas. É um dos pecados capitais que você pode cometer numa telenovela é fazer a pessoa olhar para a própria realidade sem esperança. O Dono do Mundo, do Gilberto Braga, cometeu esse pecado. Cometeu. Era uma novela onde o pobre se fudia de verde e de amarelo e que não dava nenhuma esperança para aquelas pessoas, né? Então a pessoa olhava, se identificava
e entrava em angústia, porque, meu Deus, não há solução para esses personagens, não há solução para mim, né? Talvez seja um pouco isso, né? As pessoas viram na caricatura as próprias vidas e a piada não teve graça. A piada não teve graça. Mas acho que tem uma coisa que é assim, a ideia, né, de apostar em anti-heróis, apostar em figuras que são pobres coitados, aquela coisa toda, é boa. Talvez, até por ocasião da doença, não sabemos, né? Mas faltou o contraponto, faltou a virada de chave que desse o público a entender que a coisa caminha. Olha, vai caminhar para uma direção X, né? Para não ficar também aquela impressão de que a coisa Eu tenho cá é sempre minhas essa. dúvidas, porque, ao que parece, o plano inicial era ir matando todos os personagens, Olha, isso é genial. um por um, até a palavra fim está sendo segurado pelo último personagem numa placa, quando ele também morre, né? Isso é genial. Então Isso é eu não genial. sei exatamente se ele ofereceria essa oportunidade de esperança. Não sei. Talvez o público, talvez o brasileiro, ele seja tão massacrado, ele é tão violentado todos os dias que se não vier um sentido de esperança, ele talvez desanime, né? Sim. E aí, mesmo uma coisa que oferece uma grande chanchada, né, acaba despertando um sentido de tem alguma esperança para a gente, né? Uhum. Então, assim, não sei, então, talvez espere da novela, né, da telenovela, alguma coisa nesse sentido, né? Pelo menos para abstrair das humilhações e das violências diárias que a gente sofre. Né? E olha, a gente está falando de 1972. Exatamente. O saldo dessa novela. O diretor Lima Duarte nunca mais dirigiu uma novela na vida. Não quis. No ano seguinte, estreou como ator na TV Globo e lá está até hoje. Braulio Pedroso perdeu o emprego, porque o seu contrato não foi renovado. E quando ele se recuperou da meningite, qual foi a alternativa para ele, Reinaldo? Oi? Perdão, desculpa. Quando ele se recuperou da meningite e não teve o seu contrato renovado, que atitude ele tomou? Voltar a Tupi. Voltar a Tupi. Mais do que voltar a Tupi, voltar a Beto Rockefeller. Voltar a Beto Rockefeller. Então, assim, mesmo porque a Tupi também estava ali tentando reeditar. Né? Então, já havia umas tentativas de reeditar. Eu me distraí aqui porque eu estava fechando uma aba e abri a outra. E aí comecei a ler. Não tem problema. Eu tenho TDAH, ou seja, de distração eu entendo. Então, assim, bati o olho no Lauro César Muniz aqui, o que está acontecendo? Não, é uma aba aberta. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem mais material da volta de Beto Rockefeller na internet do que da própria Beto Rockefeller. Sim. Eu confesso que eu gosto de tudo que eu vi. Olha, tudo que eu assisti também da volta do Beto Rockefeller, eu curti. Tudo mesmo, tudo. Então, assim, e a direção é do Oswaldo Loureiro. Você veja só que saudoso Oswaldo Loureiro. Inusitado, né? Então, assim, ok, eles apostam novamente, né? Ele retorna, né? Encontrando os pais e toda aquela vida, né? De inserção, de bicão, né? Uhum. Na alta roda. Uma tentativa de reeditar, né? A novela, o que é uma coisa curiosa, né? Você tem uma novela que é a continuação da outra, né? Quase que uma continuação da outra. E tem gente que acha que franquia é novidade. Que franquia é novidade. Então, assim, não é não. Te falar, Meu Pedacinho de Chão teve uma continuação. Teve, Voltei para Você. Voltei para Você. Uhum. E o título é lindo, Voltei para Você, espectador. Então, assim... Mas tem mais material da volta do Beto Rockefeller, né? E aí tem, né, essas pontuações, uma tentativa ali de conciliar esses tipos e essas abordagens do cafona, do bofe. Na verdade, era uma tentativa de encontrar um lugar,
né? Talvez fosse a audiência da Globo, que não era palatável a abordagem, talvez a audiência da Tupi fosse mais afeita, né? Então era uma tentativa ali, né? Essa novela tem uma característica que eu acho sensacional, que eu tenho certeza que daria certo hoje. Era uma novela de 15 ou 20 minutos de duração por capítulo, sem intervalos comerciais. E a gente tem que lembrar de uma coisa. Estamos na Tupi já na fase crepuscular. Ou seja, precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro. E eles Estamos simplesmente tiraram o intervalo comercial da novela. Exato. Então, assim, a gente já está ali nos anos finais da Tupi. Né? Já começou, talvez um pouco antes, né? Mas já estamos na fase crepuscular da emissora. Mas concordo com você. Tudo aquilo que a gente vê do material da volta do Beto Rockefeller na internet, do que tem, né? E é mais do que tem do Beto Rockefeller em si, é tudo muito bom. O tudo primeiro muito capítulo bom. é muito moderno. Muito moderno. Não só moderno na forma, como em escolhas de enquadramento. O Oswaldo Loureiro fez um trabalho muito bonito. A trilha é boa até hoje. Tem Raul Seixas, tem Jorge Ben, tem Bee Gees. É uma trilha que mistura Jorge Ben, Bee Gees, James Brown, Paul Anka. É verdade. Tem uma música que eu adoro, que é do MPB4. Depois que o Tá Ruim chegou, nunca mais melhorou. Exatamente. Depois que o Tá Ruim chegou, nunca mais melhorou. Eu adoro essa novela e defenderei até a morte, mesmo sabendo que, como dizem os millennials, é um flop. É um flop, né? Depois que Tá Ruim chegou, mas nunca melhorou, né? Que é bem 2021, né? Bem a nossa cara. Todo dia é uma média com pão. Faz tempo que não faz fumaça no meu barracão. Ou seja, não faz fumaça, quer dizer, não frita um bife, né? Não frita um bife. Não frita um bife. Não tem carne ali, não. No boteco, o Gregório cortou. Depois que Tá Ruim chegou, nunca mais melhorou. É 2021 total. Só uma coisinha voltando no bofe. Já que a gente está falando de trilha sonora. Músicas de Roberto Carlos e Erasmo. É verdade, nós não falamos isso. Roberto e Erasmo, a única trilha de novela que eles compuseram é o bofe. E é uma delícia. É muito boa, muito boa. São 12 faixas, assim. Novamente Elza Soares, né? Novamente Elza Soares, Nelson Motta tá ali. Cantando, né? O que é muito cantando. Muito cantando. Então, assim, olha, é um capítulo à parte. Trilhas sonoras de novela da década de 70 é um capítulo à parte. E trilhas sonoras em que a emissora encomenda a composição. Sim, isso tudo na época do começo da dramaturgia da Globo era encomendado. Encomendado. Então, ok, a volta de Beto Rockefeller não tem aquela expectativa, né? É curioso, porque a volta do Beto Rockefeller é contemporânea a Mulheres de Areia, que é o grande sucesso da Ivani Ribeiro naquela época, né? Em 73. Né? Então, não é uma novela que pega. Né? Então, mais uma vez, ou seja, nem a desculpa do o problema é da Tupi que não estava dando audiência. Não, estava dando audiência sim. Porque não aceitaram a novela. Não aceitaram a novela, não aceitaram a abordagem. Para fazer o Rebu, a gente já falou do Rebu, falamos do Rebu. Vamos pular o Rebu, que é uma novela maravilhosa, não me canso de falar. E ele deu um tempo, ele ficou mais de 3 anos sem escrever novela e voltou em 78 com Essa novela que é uma delícia. Jorge Dória como protagonista, fazendo Bubi Mariano. Que personagem gostoso. Que é um cara, um playboy, assim,
meio decadente, né? Família ali mais... É mais no verniz, é mais nas aparências do que... Tem mais dinheiro no gogó do que no bolso. Ele sobrevive vendendo os quadros da própria casa e ele Isso, tem um amigo que falsifica os quadros para ele poder colocar na parede e manter o status, né? exatamente. É engraçado, né? Porque falsifica os quadros, ele podia vender as falsificações e ficar com os originais, né? Na verdade, eu acho que era isso que ele fazia. Talvez eu Acho que tenha. ele vende os falsificados, né? Não. Talvez seja isso. Acho que ele vende os falsificados. Exatamente. Eu me Se eu não confundo. estou enganado, acho que é isso que ele faz. É. E, e aí tem aquela presença estonteante dessa que é a beleza da década de 70 encarnada, A última grande vedete desse país. que é Sandra Breia. Sandra Breia, exatamente. Sandra Breia. A beleza toda encarnada da década de 70 na Sandra Breia. Assim, linda, linda, linda. Né? Essa novela que a gente vai falar um pouco mais dela daqui a pouco, só existe e foi criada às pressas porque aconteceu uma coisa muito chata no ano anterior, 1977. Uhum. O Braulio Pedroso ofereceu à TV Globo uma sinopse chamada Que Rei Sou Eu. Sim, você não está ouvindo errado. Que Rei Sou Eu. Que era a história de um reino cujo rei morria envenenado. Sim, você está ouvindo certo. E que por causa disso tinha um problema de sucessão, porque colocavam um impostor no lugar de alguém que não sabia nem que era da família real, muito menos que era o herdeiro do trono. Parece familiar para você essa história? Pois é. Não é? Então, o Braulio apresentou a novela à TV Globo, a novela foi aprovada, ele escreveu capítulos, esses capítulos foram enviados à censura, a censura proibiu. Não foi a TV Globo. A TV Globo gostaria de fazer a novela, que tinha duas características muito interessantes. Apesar de ser um reino, de ter essa coisa lúdica na ambientação, tudo isso era feito como se fosse numa escola de samba. No mundo do samba, no mundo do carnaval. Exato. E o elenco majoritariamente negro. Não se sabe se isso influenciou a censura ou se a censura achou subversiva a ideia de um reino que está sendo governado por gente que não deveria estar ali. Mas o fato é que isso foi para a gaveta. E, por causa disso, ele teve que criar às pressas o pulo do gato. Aí, vamos fazer um salto no tempo, Rei? Eu gostaria que você falasse do que aconteceu depois. Eu dei a história até agora, você conclui. O que aconteceu depois, em 1989? Em 89, o Cassiano apresenta a sinopse de O Reino de Avilã, né? Que vem a ser Que Rei Sou Eu. Exato. Né? Mesmo plot, né? Um rei que morre envenenado e por um ardil coroa um impostor, né? Um usurpador do trono, enquanto o verdadeiro príncipe herdeiro está no meio dos rebeldes. Exatamente. Né? E ali a gente não vai ter, né, como o Zé Vitor explicou, um elenco majoritariamente negro. Não, é um elenco branco. Porque a ambientação saiu do mundo do carnaval para a época da Revolução Francesa, em plena Exatamente. Europa. Então, a vilã se torna um reino perdido ali no meio da Europa, no ano de 1786, né, pouco antes da Revolução Francesa. Um micro-universo do Brasil, né, uma grande paródia do paraíso, uma grande carnavalização. Aí é importante. A gente tem uma carnavalização, a gente tem uma paródia, né, de uma série de personalidades que a gente reconhecia no mundo da política. Né? Principalmente isso que o Hack falou também. Quem está governando e não deveria governar. Né? Mas você não tem aquilo que o Braulio tinha planejado, o carnaval carioca. Você não tem o morro, você não tem a escola de samba, você não tem o negro. Aí é que está. O
Braulio Pedroso morreu no ano seguinte e quando ele morreu, o processo que ele moveu contra a TV Globo continuava rolando. Sim, processo por plágio. Obviamente ele se sentiu plagiado, não só porque o plot central é exatamente igual ao dele, como também o título. O título. E eu li o primeiro capítulo de Que Rei Sou Eu, que está lá na casa de Rui Barbosa. Qualquer um de vocês que estiver no Rio de Janeiro consegue ler desde que marque antes. E realmente é a mesma novela, eu acho isso incontestável. Só que aí existe um mistério, Reinaldo. Eu queria ouvir a sua opinião antes de dar a minha. Uhum. Cassiano Gabus Mendes é o pai artístico de Braulio Pedroso. E Uhum. todos que conviveram com Cassiano sabem que ele não tinha caráter ou falta de caráter para plagiar ninguém. Se havia uma coisa que Cassiano Gabus Mendes era original. Ele não precisava desse tipo de artifício. O que você acha que aconteceu? Uma coisa que era muito comum naquela época era um autor, uma pessoa ser o autor do argumento, mas não era necessariamente o autor da novela. Uhum. Né? Então, assim, ok, você escreveu o argumento, quem desenvolve é fulano. Pode ter acontecido algo assim? Pode. Pode. Uma outra coisa muito comum era uma série de abafamentos que ocorriam dentro da emissora com relação às ideias, Uhum. né? As sinopses, né? Por onde aquilo transitava. Né? Tanto que processos por plágio na Globo não são exceções. Não, Né? é a regra. É a regra. Então você tem uma Com coisa que é razão assim. ou sem razão, todo mundo é processado. Todo mundo é processado. Então tem uma coisa ali, talvez, eu não estou acusando ninguém, talvez, por uma gestão muito personalista que decide quem faz ou que não faz. Muito centralizadora, né? E que como é que eu vou dizer? Abafa, põe panos quentes para evitar determinadas polêmicas. Do tipo, segura a onda aí que a próxima novela é sua. Uhum. A próxima história é sua. Segura a onda que eu te coloco às 8. Segura a onda que não sei o quê. Então, que também são culturas que estavam ali presentes. Então, é um meio que tem uma coisa ali com a ética que é bastante questionável. Pessoalmente, no caso do Cassiano, e até pela coisa que ele fez, né? Porque o Cassiano acaba fazendo em Que Rei Sou Eu é uma antologia da própria carreira. Eu não sei se ele já estava muito perto do fim da vida, ou sentindo que já estava. Então, assim, você tem uma série de piadas que remetem a Tupi. Sim. Né? Que remetem a coisas que ele fez na Tupi, coisas que ele fez com o Braulio. Então, assim, a minha suspeita, não sei se é a sua, é que, até porque a história que contam de Que Rei Sou Eu é que o Cassiano apresentou essa sinopse no final da década de 70. Uhum. Aliás, tem um diretor que diz isso. Né? Uhum. Se você entrar no teledramaturgia.com.br, se você for procurar informações sobre Que Rei Sou Eu, você vai ver essa história. O Cassiano apresentou a sinopse. Né? Então, me parece que é algo que caiu no colo do tipo, faça. A minha hipótese é a seguinte: isso está plenamente documentado na imprensa de que Cassiano Gabus Mendes apresentou a sinopse de Reino de Avilã lá por 78, 79. Uhum. Ou seja, a novela existia e era de capa e espada. Assim como também é plenamente documentado, meninos, eu vi. A novela existe, está lá na casa de Rui Barbosa, a novela Que Rei Sou Eu, do Braulio Pedroso. O que eu acho que aconteceu é que algum diretor, algum supervisor, alguém muito importante na TV Globo, misturou as duas novelas e falou: escreve isso, Cassiano, O Cassiano. que a gente aprova. E o Cassiano embarcou. Embarcou, porque sempre foi o sonho dele fazer capa-espada na televisão e o plot da novela do Braulio era muito bom para ser ignorado.
Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. É semelhante à hipótese que eu tenho. Alguém falou, cumpra, faz isso. Agora E ele embarcou. vamos apertar o rewind na fita cassete e voltar para onde começamos. Com a censura de Que Rei Sou Eu, ele criou às pressas o Pulo do Gato, que é a Pulo do Gato. novela de que a gente estava falando. Pode concluir o que você falava sobre a novela. Ah, pouco material que nós temos do Pulo do Gato, né? Pouco, muito pouco. Pouquíssimo material que nós temos do Pulo do Gato. Uhum. Não sei, eu tenho dúvidas com relação ao sucesso de repercussão com audiência, Uhum. saca? Porque pela mesma razão do Boff, pela mesma razão da volta do Beto Rockefeller, né? Então, assim, me parece mais uma novela que as pessoas chamariam de flop, embora os tipos fossem muito, muito bons. Então você tem Milionário Hipocondríaco. Uhum. Vamos lá, talvez, porque a próxima novela do Braulio vai ser Feijão Maravilha, se eu não estou errado. Sim. Que já vai ser às 19h, Uhum. que é o horário consagrado para comédia. Uhum. Naquela época, né? Era o horário consagrado para comédia. Talvez pelos tipos e pelas situações, comédia de situações, a novela tinha um ar deslocado. Pode ser por esse tipo de razão. Mas, por exemplo, Um Velho Hipocondríaco é um excelente plot. Excelente até hoje. É um excelente plot. Então, assim, cara que tem medo de doença e cara que tem mania de doença, isso é muito bom. Né? Todo mundo conhece alguém assim. Todo mundo conhece alguém assim. Talvez até por isso. Ele é casado com uma mulher, quem fazia era Leite Francisco, que era... Como é que chama aquela pessoa que tem mania de sexo? Ninfomaníaco. Ninfomaníaco que bebia pra caralho. Ou seja, alcoólatra. E você Então, não assim, falou olha... uma das principais características desse personagem. Qual? Gay! Gay. Ele termina a novela viajando para o Havaí com o surfista. Gay, né? De novo, o Braulio Pedroso vai no gay, né? Porque já tinha ido lá no Reboco. Sempre mostrando homossexuais e negros em destaque. Sempre. Nos Então, anos olha 70. só. Isso nos anos 70. Então você vê assim, tem coisa melhor para quem hoje se fala showrunner, né? Mas tem coisa melhor para criador de você unir perfis que são muito diferentes. Então, um cara que é hipocondríaco, casado com uma mulher que é ninfomaníaca. É muito bom. Cara, isso é muito bom. Cara, isso é bom até hoje. Né? Por exemplo, ele fez com o casal Mário Gomes e Sandra Brea, que ele uniu uma mulher que tinha uma tendência ao golpismo, né? Uhum. Ela queria, ela até o coração dela não permitia que ela procurasse um cara rico para casar. Sim. A personagem da Sandra Brea. E ela acaba se casando com o Mário Gomes, que era o contrário, era um golpista assumido. Tanto é que ele mentia para ela, dizia que estava fazendo faculdade, e no fim não estava nada. Ele era um... Ele atendia como psicólogo. Isso, exatamente. Exatamente. Procurando a ricaça carente que a mulher dele deveria procurar e não procurar. Então, assim, o cara, o nome dele é Procópio, né, o Mário Gomes. O cara faz parte do grupo do Bubo Mariano, né, que faz ali que aplica os golpes. Né? O cara finge que é psicólogo e se envolve com a ricaça, com a mocinha da alta sociedade, assim, para tirar algum. Né? Hoje seria, ok, respeitando o pessoal, os profissionais da psicologia e respeitando o pessoal do coach, né? Coach, sei lá como é que fala. Ai, meu Deus, você vai falar disso? É aquele pessoal que tem solução para sua vida, personal qualquer coisa, tem solução para sua vida. Total. Que me lembra muito aquela música
da Laurie Anderson, que é Only an Expert, né? Apenas um expert que vai resolver sua vida, vai resolver seu cabelo, vai resolver sua roupa, seu guarda-roupa, vai resolver tudo. Só um expert pode resolver isso. Daí você vê a galeria de gente surtada e, de novo, a mesma marca. Angustiados, amargurados, eles têm uns pontos de fragilidade muito evidentes, né? Mas que talvez seria legal às 7 horas da noite. Não sei se eu estou correto na minha avaliação, mas Sim, me parece eu uma acho história que que daria muito certo às 7 da o Pulo noite. do Gato um pouquinho mais, com um pouco mais de leveza, seria uma novela das 7 muito boa. Seria muito, muito boa, porque o caso da novela seguinte Isso, já vamos para ela. é o amorzinho do meu coração. Ô, Feijão Maravilha. Feijão Maravilha. Ali parece que o Braulio encontrou o horário. Encontrou o horário, trama leve, trama legal, personagens engraçados, né? O que você tem para dizer quando as pessoas dizem que o Silvio de Abreu inventou a comédia às 7 com Guerra dos Sexos? Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar, isso aí. Vai estudar. Entra lá no TV Pesquisa, entendeu? Entra lá no TV Pesquisa que você vai... Aliás, nem vou falar que foi Braulio, nem vou falar que foi Feijão Maravilha. A Tupi já fazia isso. Já fazia isso. A gente está se atendo apenas à Globo. Está se atendo à Globo. A gente não chegou. Tupi já fazia isso. Tupi já fazia comédia. Então, alto lá, senhor Silvio de Abreu. Se bem que eu acho que ele, não sei se ele afora falar isso, não. Mas as pessoas falam. Não é nem ele. É as pessoas que falam isso. Pessoas falam alguns especialistas, né, enchem a boca para falar isso. Então, alguns especialistas falam isso. Gente da crítica fala isso e dá uma dó, dá vontade de falar assim, filho, vai estudar. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Você está falando uma besteira danada. Assim. Mas é uma comédia, né? E aí ela faz uma coisa que é interessante, que é ela revisita a chanchada. Uhum. Então, assim, traz... Adelaide Chioso tá na novela. Eu não sei se eu já te contei, mas foi a primeira novela que eu vi na minha vida. Eu tenho umas lembranças de Feijão Maravilha. Eu tenho consciência de deitar no colo da minha mãe e ela tá assistindo e passando a mão na minha cabeça. E eu lembrar da trama, foi a reprise de Feijão Maravilha. E, de novo, quem está no protagonismo? Pobre. Né? É uma moça, que é a Lucélia Santos que faz, que é filha de uma costureira. Linda, delicadinha. Filha de uma costureira. Né? Tem ali um grupo musical, Estrela do Mar, né? Enfim, tem toda uma coisa que é Adelaide Chioso com acordeon. Então tem toda aquela coisa bem de bairro mesmo, bem de periferia, né? Então, assim, quem está no protagonismo? Pobre. E quem tá sob a mira? Quem está com a arma apontada pro deboche? Os ricaços, né? Exato. Porque tem um núcleo inteiro do hotel. A geração que conhece o Pega-Pega, né? A novela que tem um hotel, se passa dentro de um hotel, que não sei o quê. Legal, bacana. Hotel internacional. A Cláudia Souto tem idade para ter essa novela como referência. Tem. Então, a gente está te sacando, viu, Cláudia Souto? A gente está te sacando daqui. Eu desconfio, tá? Desconfio. Mas beijo para você, porque se for referência, beijo. Merece. Não. Excelentes referências. Me contrata como colaborador que eu te ajudo. Que eu te ajudo a fazer mais. Assim. Nós sabemos roubar como artistas também. E aí tem uma coisa que é legal, porque tem um clima de chanchada, né? E, de novo, trazem à cena o José Lilgoy. Que era um grande vilão dos filmes nacionais, né? Exato.
né? Grande vilão O de filme auge nacional. da chanchada brasileira. Era ele e Wilson o Grey. Grey, Wilson Grey, Aham. né? As duas caras ali da chanchada, né? E ele faz ali aquele grupo de hóspedes, né? Que tem um mistério, porque tem um cara, né? Tem um sombra, É. né? Um rosto que ninguém vê, tem uma coisa assim, bem a cara o Lugoi fazer um Ambrósio, né? Ambrósio, bandidão. Que no final revela que que o Sombra era Ambrásio, Aham. que era o irmão gêmeo Era um gêmeo do dele. Ambrósio. Muito Então bom. é Madame Fifi de Queiroz. Madame Fifi Ziegfeld. era. Como é o nome dela? A Maria Rúbia, Mara Rúbia, grande vedete brasileira. que era uma milionária que morava no hotel. Um elenco absolutamente atípico e maravilhoso. Não, olha, vamos lá, olha o elenco dessa novela. A Lucélia Santos, o Stepan Essercian, Uhum. né? Maria Cláudia, que também era uma figurinha fácil nas novelas daquela época, né? Linda, 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 linda. E aí, os amorzinhos do coração. Uhum. Grande Otelo e Ouney Casarré. Maravilhoso. Tava ali cumprindo a tabela do Oscarito, né? Cumprindo a tabela do Oscarito, porque eles faziam exatamente aqueles tipos, os garçons, né? Uhum. Que eram os tipos atrapalhados. Eles aparecem numa outra novela. Aparecem? Uhum. Qual? Marrom Glacé. Ah, eles aparecem em Marrom Glacé? Marrom Glacé. Se eu não estiver enganado, vou conferir isso aqui agora. Que legal! Mas acho que a novela tem a participação deles. É, porque eu acho que é a novela seguinte, não é? É a novela seguinte. É o Cassiano Gabus Mendes, que pega o horário do Braulio Pedroso. Quer ver? Vou confirmar isso para você aqui agora. É um elenco, como a gente estava falando, cheio de figuras do cinema nacional, por exemplo, o Anselmo Duarte, muitos comediantes hilariantes como Walter Dávila, né? E uma novela que fez bastante barulho. Sucesso e Ibope eu não sei dizer, realmente. Também não sei dizer. Não tenho nada a declarar. Agora, barulho, ela fez muito. Teve uma participação hilariante da Salomé de Passo Fundo. Que era personagem do Chico. Feita pelo Chico Anísio, que aparecia lá no hotel para conversar com a personagem da Mara Rubio. Muito legal. Tem essa cena, inclusive, no YouTube. E muita gente fez participações, tipo Nair Belo, que até então nunca tinha aparecido na TV Globo. Muitas participações especiais ao longo da novela. Vocês percebam que era já um flerte com a linguagem da série, né? Sim. Hoje em dia, isso não daria muito certo como novela, teria que ser uma série. Teria que ser uma série. E tem uma outra coisa. Muitos talentos saídos do teatro, do cinema, da chanchada, e muitos talentos saídos da Tupi. Então, era um elenco muito diferente daquilo que a gente estava habituado a ver na Globo. Completamente diferente. Então, assim, você tinha Lugoi, você tinha Clarice Piovesan, Ivon Cury, Nanini. Não tinha Marcelo Tarcísio, não tinha Glória. Não tinha Glória. Não tinha Ioná. O Star System Global não estava nessa novela. Não estava. Então você tem o Casarré. Que ainda era um lançamento, né? Que ainda era um lançamento. Mário Gomes, que ainda estava ali. Ainda é Mário Gomes antes de Vereda Tropical. Mário Gomes estava nessa novela? Mário Gomes? Acho que não, hein? Não, desculpa. Errei. Era o Stepan. Era o Stepan. O mocinho era o Stepan. Confundi com o Mário Gomes. Era o Stepan. Mas você tem, por exemplo, o Walter Dávila. Walter Dávila, que é tipo do rádio, a figura basilar da comédia brasileira. Brandão Filho. Brandão Filho, então nem se fala. Felipe Carone. Felipe Carone era uma cara muito engraçada de se ver nas novelas, né? Era muito legal ver o Felipe Carone. Eu adorava o Felipe Carone de pai do Mário Fofoca. Era ótimo. Era ótimo. Uma figura meio alienada, estava sempre lendo o jornal ou fazendo alguma outra coisa. Pois é, e o
Se o Feijão Maravilha tem uma coisa que parece mesmo uma série, que parece mesmo... É uma novela pastelão, como as pessoas costumam definir. Assim, uma novela pastelão. Né? Mas é pastelão, mas não é Valci Carrasco, não. É bem diferente do que as comédias do Valci Carrasco faz hoje. Mas ela ele tinha... tá falando, tá? Ele responde por isso. Eu respondo por isso. Eu respondo por isso. Mentira, Não, porque gente, mentira. essa herança de novela Mentira, do Valci Carrasco... eu critico muito esse estilo dele também. Porque esse estilo de comédia do Valci Carrasco, principalmente chocolate com pimenta, tal, essa coisa de torta na cara, joga no chiqueiro, aquela coisa toda, é muito de uma herança que é do Silvio de Abreu. Oswaldo, não fala assim com a mamãe. Fala assim com a mamãe. Então, assim, é muito dessa linhagem de comédia. Não é dessa comédia que a gente está falando. Não, nós estamos falando de uma coisa muito mais elaborada, sofisticada. Tem torta na cara, tem fuga, tem corre-corre, tem soldado e ladrão, tem tudo isso, mas com um bom texto por trás. Olha, não consegui confirmar aqui a participação dos garçons em marrom glacê. Mas não sei, eu tinha lembrança disso. Eu vou procurar com mais calma e confirmo isso. Peço desculpa se eu errei, mas eu tenho lembrança disso. Mas pode ser lembrança de criança, né? Olha, se não aconteceu, deveria ter acontecido. Deveria ter acontecido. Tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver. Agora, se o Feijão Maravilha tinha essa cara mesmo de uma série, né? Vai começar a temporada do Braulio Pedroso nas séries. Exatamente. Ele estava lá no começo disso no Brasil, né? Porque tirando Então, assim, o vigilante rodoviário, uma ou outra coisinha assim muito pontual, as séries no Brasil começaram de verdade, como a gente conhece hoje, em 79. Em 79. Então nós temos aqui, eu gosto muito, eu tenho muita lembrança do Valdomiro Pena, que era o maravilhoso, né, o fantástico Hugo Carvana. Que genial, né? Essa é a história de Valdomiro Pena, o Cândido. Nossa, muito legal. Que ele era do jornal Folha Popular. Folha Popular. Ele cobria, tipo, notícias populares, né? O famoso espreme que sai sangue. Né? Que é uma criação do Agnaldo Silva, do Doc Camparato. Né? Que turma, hein? Turminha barra pesada, né? E o Braulio Pedroso estava ali. Só fera. Só fera. E, de novo, era Daniel Filho tentando encontrar outros caminhos ali da televisão, né? Apostando em outros formatos. Uma coisa, tanto Agnaldo Silva como o Braulio Pedroso eram jornalistas, tinham formação como jornalista, conheciam o que era o dia a dia de uma redação, ou seja, estavam no produto certo, né? Estava no produto certo. Então você tem episódios, né, que são escritos pelo Agnaldo Silva, pelo Doc, né, pelo Braulio Pedroso. Então, assim, a passagem ali pelo universo, né, da série, né, dessa iniciativa da Globo de investir ali nesse formato. Porque diferente disso, o que nós tínhamos? Enlatados americanos. Kojak. Enlatados. Kojak da vida, a Mulher Biônica, o Homem de $1 Milhão. Exatamente. E aí vai, né? E continua. Ele faz uma que eu também tenho lembrança, que era o Antônio Fagundes, que estava ali na protagonista, que é o Amizade Colorida. Pela lente do amor, uma grande angular. Hoje eu tô cantor. Você tá musical hoje, assim, né? Mas é isso mesmo, era Gilberto Gil na trilha. Isso, muito bom. É uma série pequena, teve 11 episódios, né? E tava lá. Ao contrário de Plantão de Polícia, que durou 2 anos. Durou 2 anos. Uma série grande, né? E vem um também que eu tenho lembrança. Tenho lembrança dessa minissérie, que é o Parabéns pra Você. Eu não assisti, eu vi muito pouca coisa, mas tudo... Muito pouca coisa, mas eu tenho alguma lembrança. Lindo, lindo, lindo. Tudo que eu vi. Então, assim, o pouco que a gente tem acesso é muito bonito. Né? Então, assim, e a abertura era Beatles. Apenas Mente. Né? Apenas Mente. Hey Jude. Né? Que é o Braulio Pedroso com Geraldo Carneiro. Parabéns para você. Primeiro trabalho da parceria deles, que foi muito frutífero.
E aí uma coisa que assim, o Daniel Filho fazendo um homem ali já aos 40 anos, numa crise existencial profunda, que é uma coisa que todo mundo vai enfrentar na vida. O machão brasileiro se dando não, percebendo que não é aquela Coca-Cola toda, né? Não é aquela Coca-Cola toda. Casado com uma mulher mais nova. Uhum. Que está Então, assim, crescendo na carreira, que está querendo ser independente. e aí tem uma coisa, olha como é que o Braulio e o Geraldo Carneiro aqui estavam muito à frente. Porque assim, você está vendo um casal em que a mulher está começando a ter uma progressão maior do que a do homem. Uhum. E a crise que isso provoca no homem. Sim. Então, assim, tá ali o Altair Lima. Então, assim, eu tenho pouca lembrança, mas a lembrança que eu tenho é bonita. E tem uma coisa muito interessante, porque misturava a linguagem cinematográfica, teatral, ou seja, dramaturgia, com a coisa do documentário, né? Já que várias pessoas davam depoimentos para o documentário que a Débora Duarte estava fazendo, exatamente. Era Maria Rita. Uhum. Uma prática que se tornou muito comum nas novelas da Glória Pérez, do Manuel Carlos. Do Manuel Carlos. De misturar depoimentos de pessoas reais com aqueles personagens de ficção. E nós estamos falando de uma minissérie de 1983. 1900 e deixa quieto, né? E deixa quieto. Hey Jude. Ou seja, don't be afraid. Don't be afraid. Realmente esse homem estava muito à frente do tempo. Muito à frente, porque só essa técnica de misturar depoimentos reais com a dramaturgia, né, que depois faria o sucesso, como você disse, da Glória Pérez e do Manuel Carlos, cara, os dois só viriam a fazer isso, a Glória Pérez viria a fazer isso em 80 e 90, com Barriga de Aluguel. Exato, muitos anos depois, 7 anos depois. 7 anos depois. Alguma coisa em Carmen, mas não era nesse sentido. Não tinha esse mesmo formato, né? Não tinha esse mesmo formato, porque tinha o plot da AIDS, né? Na novela, né? Sim. Mas é aquela coisa, né? Quando você escreve, seja livro, audiovisual, seja lá o que for, você está jogando sementes na terra, né? Exato. Vão frutificar e muitas vezes não é você que vai colher o fruto. E aí, outra coisa, e vai render um outro momento nosso para conversar, porque é nessa época que nós vamos ter Bandidos da Falange, nós vamos ter Quem Ama Não Mata. Um boom de boa dramaturgia brasileira, né? Exato, que aposta em formato diferente da telenovela, né? Vai para o campo da série ou vai para o campo da minissérie, né? Porque a minissérie é uma novela, né? Então... É novela. Gente, vamos estabelecer uma coisa que eu já estou irritado com isso. Me irrita também. Passou de 2 capítulos, tem gancho de um para o outro, é novela. As pessoas chamam de outra coisa apenas para dar um verniz de nobreza e de um diferencial, né? Uma refeição é uma refeição, uma novela é uma novela. Não caiam nesses truques de super série, minissérie. Gente, existe série, existe novela e acabou. É tudo novela disfarçada. Tudo novela disfarçada. E aí nós temos na sequência, essa eu lembro muito, eu lembro bem, porque eu adorava assistir, que é o Mário Fofoca. Mário Fofoca reprisou recentemente no Viva. Sim, no Viva, em 2015. Eu não conhecia, nunca tinha visto nada. Eu conheci o personagem de Elas por Elas. Eu fui ver Mário Fofoca no Viva. Não, ele muito sai, divertido, né? Muito gostoso. Era uma alegria das tardes de domingo. Era domingo, 17 horas. Era muito bom. Domingo era uma coisa muito legal. Né? Porque tinha ali depois os Trapalhões, né? Sim. Mas assim, tinha um momento divertido do domingo, né? O domingo era para cima, né? Não domingo era para cima. Essa coisa de a dona Chiquinha quer voltar para o Ceará, o seu Zezinho perdeu a perna e agora está com erisipela e precisa. O domingo Exato. era alegre, tudo era para cima. E aí, assim,
né, não é a primeira vez que isso vai acontecer na Globo, né? Que é um personagem de novela ganha vida numa série, né? Ganha um outro universo na série. Já tinha acontecido com Bem Amado, né? O Bem Amado foi depois. Não, Bem Amado foi antes. Bem Amado é de 80. Mas depois tem a série O Bem Amado, não tem? Tem. Então, a série é de 80. A série de 80, isso mesmo. A novela é de 83. Isso. E aí vem o Mário Fofoca, né? O Mário Cury, que é um personagem tirado de Elas por Elas, que é um grande sucesso do Cassiano. Uhum. Né? Então, assim, e sai também o Felipe Carone, sai a Ana Ariel, né? Porque eles são os pais, né, do Mário Cury, o Mário Fofoca, né? O Evilásio e a Raquel. Né? E tem o Osmar Prato, que é o Donato Freitas. Mas deixa eu te falar, não sai, não. Quem não sai? Os pais dele continuam na série. Não, os personagens saem da novela. Ah, da novela. Ah, que susto. Saem da novela e vão para a série. Saíam da série. Não, vai o núcleo todinho da família do Mário Fofoca, vai o núcleo quase todo, né? Maravilhoso. Por isso que eu falei que eu conhecia bem o trabalho do Carone. Então, assim, era muito divertido, gente. Mas também fica pouco tempo no ar. Vai de março a julho de 83. São 17 episódios. Porque né? não tinha Cristo que vencesse Silvio Santos. Então, nada que eles colocavam ali vicejava. Então, não ganhou do Silvio Santos, sai. Não ganhou do Silvio Santos, sai. Sai. Isso foi Santos até provoca uma crise. Isso foi até a estreia do Faustão. Mas era muito bom. Mário Fofoca. Você sabe de quem que é o piloto? Se eu não me engano, é do próprio Cassiano, não? Do próprio Cassiano e de um rapazinho que eu ajudava chamado Carlos Lombardi. O Lombardi estava no piloto? Estava no piloto. Eu não sabia disso, não. E o meu episódio favorito, curiosamente, não foi o Braulio que escreveu, foi o Luiz Fernando Veríssimo. Eu adoro aquele episódio. Não, a minha memória é meio bagunçada, vocês já devem ter percebido, então não vou conseguir descrever como é. Mas eu lembro que era delicioso. Bem, a gente teve um gostinho, né? Porque o Viva reprisou lá em 2015. Tava precisando voltar, né? Tem umas novelas que voltam 2, 3 vezes no Viva, então chatas, né? Uma coisa divertida dessa tinha que voltar. Tudo bem. Olha, tudo bem, A Viagem é uma excelente novela, mas... mas aí você citou uma que eu gosto, então a gente vai... a gente vai brigar, né? Então, assim... Então, Reinaldo, Mário Fofoca foi o último trabalho dele na Globo. Foi. Aí ele vai cair... Em 83, ele apresentou um projeto para tentar ficar, que, para quem não sabe como funciona, você tem que ser produtivo numa emissora de televisão, senão as pessoas veem que você não está trabalhando, quando vence o seu contrato, elas te mandam embora. Ele apresentou uma sinopse de novela chamada Preto no Branco. Você conhece essa sinopse? Já ouvi falar dessa história. Mais uma vez, ele tentou colocar um protagonista negro e, mais uma vez, não conseguiu. Se da primeira vez a Globo topou e quem cortou as asinhas dele foi a censura, dessa vez a Globo não topou. Eu não lembro direito como era a história, mas era uma coisa bem moderna. Para 2021, caberia ainda essa novela. E aí você vê, né? Você tenta podar uma representatividade a todo custo. A todo custo. A todo custo. A gente só vai conhecer uma protagonista negra lá no final de 90, dos anos 90, né? Com a Chica da Silva. Uhum. Depois, de novo, com a Thaís Araújo na Globo, né? Com essa novela que tem um título esquisitíssimo, né? Da Cor do Pecado. Então, só que assim, eu não conto Chica da Silva como protagonista negra por um motivo. Chica da Silva é um personagem histórico, era uma mulher negra. Então, para contar aquela história, você tinha que colocar uma negra ali. Então, não é vantagem, né? Agora, você criar uma novela do zero, como o João Emanuel fez, e colocar uma negra como protagonista, aí, para mim, tem mais valor, entendeu? Ali realmente tem uma questão, porque você poderia muito bem ter escolhido uma branca. Né? Se eu quiser contar a história de Zumbi dos Palmares, eu estou obrigado a colocar um negro. Isso não tem... Não vai ter jeito. Não tem mérito, né? Agora, tem uma coisa, né? Podiam ter pensado num título melhor. Podia. Podia ter pensado. É um título preguiçoso.
Não é nem preguiçoso, é um título ofensivo. É um título ofensivo e é um título preguiçoso, assim, porque Da Cor do Pecado é o título da música, e aí, de novo, é a mulher negra naquele mesmo padrão, a sexy, a gostosa, não sei o que tal, que é muito boa E o título para original cama, enfim. seria Chocolate. O que que você acha? Pelo amor de Deus, né, gente? Isso não é um título, isso é um delírio. João Emanuel Carneiro, todo o meu respeito, tá? Todo o meu respeito. Porque você fez uma novela que eu gosto muito, que é a Avenida Brasil, assim. Mas chocolate, não, pelo amor de Deus. Ou Isso não é seja, título, isso é delírio. a tragédia de Da Cor do Pecado não é tão ruim assim, né? Vamos dizer assim, olha, de chocolate para dar cor do pecado andou. Andou. Andou, Não curou a ferida, mas andou um pouco. andou, tá ok. Precisamos Bem, encerrar, mas antes temos que falar de dois trabalhos dele na TV Manchete, né? sim. Qual o primeiro? O primeiro dele é uma minissérie, né, que chama Tudo em Cima, Tudo em cima. né, que a Manchete vai lançar ali naquele horário das 9 horas da noite, né, que é o horário... Estamos em 85, né? Manchete ali cunhando uma dramaturgia, tentando apostar ali numa maneira de fazer, numa abordagem, né, de fazer, né? Uhum. E o Braulio Pedroso vai para lá, né? E não vai sozinho, não, vai com o Geraldo Carneiro, Sim. né? E Ari Ou Kozlov. armas e bagagens. Foi com armas e bagagens. Foi tudo lá para a emissora do seu Adolfo. Né? Lá para a Rua do Russell. Lá para do Russell. Eu tenho poucas lembranças de Tudo em Cima. Apesar de ela ter sido reprisada umas 2 ou 3 vezes na Manchete. Todo mundo tem poucas lembranças, porque foi um azar imenso da galera da Manchete de Foi. lançar a minissérie enquanto Tancredo estava entre a vida e a morte. Ninguém estava com cabeça, saco ou tempo para dar uma olhada num produto de dramaturgia, ainda mais em outro canal que não fosse a Globo, Pois que é. era o dominante no momento. Né? É uma novela que começa em março de 85, Tancredo vai morrer no dia 21 de abril, então é exatamente no período, são 25 capítulos. É exatamente no período, né, da agonia do Tancredo. Né? Foi um azar Agora, imenso que eles levaram. vamos lá, de novo, né, o Braulio Pedroso à frente do tempo. Uhum. Porque a minissérie é baseada no caso Osmani Ramos. Sim, sim. O cirurgião plástico. Uhum. Então, assim, essa onda de pegar casos verdadeiros, como é o caso do assédio atualmente, né? Uhum. E que tinha tudo a ver com essa atmosfera policialesca que a Manchete imprimiu em algumas obras desse período. Né? Principalmente as obras assinadas pelo Louzeiro. Sim. José Louzeiro, que também merece uma... Nossa, um grande nome da nossa teledramaturgia, que infelizmente está esquecido, né? Eu estou aqui no site do nosso colega Nilson Xavier, o Teledramaturgia, e eu não sabia que essa minissérie tinha sido tão reprisada. Ela foi reprisada 3 vezes. Me parece que para tentar fincar, né? Uhum. Porque ela, deixa eu entrar aqui, é verdade, está aqui reprisada 3 vezes. 86, ou seja, logo em seguida, 87 e 89. Olha só, reprisar em 86 faz sentido porque a repercussão não foi legal em 85 para do Tancredo. Então pode ter sido uma tentativa de reaproveitar, né, e tentar, né, ainda enganchar a história. Né? Depois de novo, 87, 89, aí talvez seja aquela coisa assim de cobrir mesmo horário, principalmente aqui às 19. Essa primeira reprise das 2h15 da tarde, com certeza minha avó via, porque ela era alucinada pelas novelas da tarde da Manchete. Antônio Maria, tudo que reprisava à tarde. Sim. Agora, tem uma coisa, eu tenho pouca lembrança também, porque nessa época eu estudava de tarde. Uhum. Então, 2h15 da tarde eu não ia conseguir assistir. Então... Porque eu lembro que eu saía de casa correndo para assistir Sim a Moça.
E vamos falar o português bem claro, também não vai mais ver, porque o Não. acervo da Manchete, infelizmente, está lá Como mofando e esperando o tempo fazer o seu trabalho, né? né, de voltar ao pó. Apenas registrando, né, o José Louzeiro, ele desencarnou já, 29 de dezembro de 2017. Infelizmente, com Infelizmente. muito sofrimento, eu não gostaria de dizer isso, mas eu tenho que dizer porque eu acompanhei, participei de uma tentativa de salvamento do Louzeiro. Ele era diabético, ele Ele era diabético, perdeu o pé, depois amputado. perdeu a perna, depois perdeu outra perna, e ele não merecia, porque foi uma pessoa que contribuiu demais para nossa dramaturgia. Ele vai fincar, ele merece. Olha, 19 de setembro de 32, né, que ele nasceu, merece aí um capítulo para a gente falar aqui no podcast, porque ele vai dar uma cara para a dramaturgia da Manchete, principalmente a Assumimos partir esse de compromisso com o ouvinte, hein? compromisso assumido. A gente vai falar dele, principalmente a partir de Corpo Santo, Uhum. né, que traz ali um monte de gente da Globo. Agora, o Braulio Pedroso encerra com Tamanho Família, né, que nós até já começamos a falar dela, né? Uhum. Essa sim durou mais tempo, tá ali entre 85 e 86, essa eu lembro bem, Uhum. né? Até porque ela foi muito reprisada e era exibida num horário que era possível de assistir. Plot muito parecido com A Grande Família, né? Uma família de classe média, as agruras, as delícias. Bem Né? legal ver o Ivan Cândido num papel onde ele não era bandido, nem delegado, Exatamente. nem nada assim, Nem nada. Era só um chefe de família carioca. E ele fazia um cara chamado Honestaldo. Oh, meu Deus! Honestaldo. O elenco era uma delícia, né, gente? O Ivan Cândido, a Sueli Franco, o Diogo Vilela, né? Zezé Polessa. Zezé Polessa antes de Top Model. E né? Você vê, as pessoas acham que é uma estreante em Top Model. É uma estreante em Top Model. Não foi Globo não, filho, foi Manchete. Tá? Vai estudar. Vai estudar. Se eu errar, eu volto e estudo. O Nildo Parente, que fazia um personagem interessante, que era Ziga Vertov, cineasta. O Ziga Vertov do Cinema Olho. A semelhança com Stanislava Grotowiska não é coincidência, porque é o mesmo autor. Não, mesmo autor, né? E o Caio Junqueira, né? Saudoso Caio Junqueira. Infelizmente, se foi tão cedo. Que fazia o Apinagé. Você está falando que é o último trabalho que viu a luz do dia, né? Que viu a luz do dia. O último trabalho que a gente conheceu. Ele foi, depois de um período onde ele ficou muito, digamos assim, ensimesmado dentro de casa, deprimido, tudo isso, os diários de 85, 86, 87, 88 do Braulio estão todos lá para quem quiser conferir. É um período realmente muito triste, assim, digamos, da vida dele. E ele descreve com detalhes, inclusive, inimagináveis que alguém tenha coragem de colocar num diário. Por mais que o diário íntimo seja realmente para isso, para você dizer tudo que está se passando na sua cabeça. Ele foi chamado pelo Walter Avancini para fazer parte do novo núcleo do SBT e estava preparando uma novela com a Denise Bandeira chamada Cowboy. Uma novela que estava sendo preparada com muito carinho. É muito bonito ver a preparação da novela no diário dele. E assim, tem a parte em que ele conta o que ele estava fazendo. Liguei para a Denise, discuti a novela. Liguei para um fazendeiro de São Paulo que me falou do dia a dia dele. Tem, assim, preso com clips, cartão de banqueiro, cartão de dono de aras, cartão de dono de loja de roupa country. Todas as pessoas que, com certeza, ele foi a campo para trazer para falar com ele sobre aquele universo que ele ia falar, que era o universo dos muito ricos do interior de São Paulo, né?
Aliás, contemporâneo pra caramba. Uhum. Né? Para a época já era super contemporâneo. E a imersão é interessante. Que processo imersivo Você sabe interessante. por que que essa novela não foi ao ar? Não, É me bom conte. porque aí a gente dá a dimensão de quem era Braulio Pedroso. Porque ele ficou sabendo de uma novela que estava sendo preparada na Rede Manchete de televisão sobre o interior do Brasil. Você sabe que novela é essa? Ai, meu Deus, Pantanal. Pantanal. E ele meio que broxou do projeto, né? É. Em 1990, enquanto Pantanal estava no ar, ele acompanhou muito a novela, porque ele morava com o Cláudio Marzo. O Cláudio Marzo dividia um apartamento com ele, os dois separados das respectivas mulheres, Uhum. muito amigos, moravam juntos para economizar. E ele acompanhou todo o processo de construção do Zé Leôncio, do Vale do Rio, e ele ficou muito próximo de Pantanal. Sabia da história de Ana Raiz e Zé Trovão, que já estava sendo gestada. Então, ele e o Avancini acharam por bem não levar o projeto adiante, pelo menos naquele momento. Só que a morte o colheu antes de poder aguardar passar essa fase da dramaturgia da Manchete, e o Avancini não deu prosseguimento ao núcleo. Quem encontrou o corpo do Braulio foi o Cláudio Marzo. Uhum. Braulio morreu de um tombo no banheiro onde ele quebrou o pescoço. É. Isso foi em 15 de agosto de 90. 15 de agosto de 90. Dias antes do meu aniversário, dia 19. Pois é. Você se lembra da morte dele? Lembro. Eu lembro de uma entrevista também que ele deu naquela época, quando falavam ali da telenovela e falaram de Beto Rockefeller, se não me Uhum, engano, TV Cultura. uhum. E perguntaram para ele assim, qual o legado, né, o que ficou do Beto Rockefeller. E ele é cirúrgico, o anti-herói. O anti-herói. Concordo. O anti-herói. A fórmula foi essa, a ideia era o anti-herói. Isso ficou. Porque todas, vou dizer todas, mas as novelas que apostaram em anti-heróis fizeram sucesso. É verdade. O Bem Amado fez sucesso. Rock Santeiro, que você gosta muito de mencionar, que todos ali eram mau caráter e eram mesmo. Ninguém vale nada. Ninguém vale nada em Rock Santeiro. O próprio Zé Inocêncio, de Renascer, Uhum. né? Ele é capaz de atos reprováveis. Né? Então você tem ali mesmo tem no Brasil mesmo uma tradição. Talvez porque o anti-herói nos faça refletir pela miséria da nossa condição, vamos colocar dessa forma. Porque não temos um estado de bem-estar social, né, Reinaldo Militano. Não Uhum. temos um estado que nos garanta saúde, educação, moradia, que é direito constitucional. Uhum. Não tem um estado que faça isso. Estamos afastados dos benefícios do mundo capitalista. O que nós temos? A esperteza. É o trabalho e a esperteza. O drible. O drible. É de saber driblar. Talvez por isso a gente gosta muito de futebol. E talvez por isso corrupção seja uma matéria tão difícil para a gente toma bomba de 4 em 4 anos. Parece que a gente não aprende, né? Parece que não. Agora, teria sido, né, se o Braulio tivesse tido a sorte de ter sobrevivido a Pantanal e a Ana Raio, talvez, mesmo por conta de uma repetição temática do Brasil do interior, aquela coisa toda, que a Manchete teria que fazer um lapso de tempo, né, poderia ter sido a cara da Manchete, sim. Que legal. Pelo que você me conta, poderia ter sido a cara da Manchete, sim. Mas Bastaria... esse projeto era para o SBT. Era para o SBT, né? Vamos deixar bastante claro. Mas se tivesse reapresentado desta vez na Manchete, olha, poderia ter vingado na Manchete, desde que tivesse feito um lapso. Com certeza. Né? Com certeza. Desde que viesse uma novela
com outra ambientação, talvez uma novela de época, né? Para poder fazer isso. Mas a Manchete... novelas desse núcleo do SBT não foram para frente, e só uma viu a luz do dia, que no caso foi Bang Bang, que era um projeto do Mário Prata com o Luiz Fernando Carvalho. Isso. Foi para frente porque ambos sobreviveram, né? Tanto o Luiz quanto o Prata estão vivos até hoje. Infelizmente, Braulio e Avancini não estão mais entre nós. E, enfim, vamos lá. A gente termina essa fala toda, nesse momento todo que a gente teve aqui com o Braulio, né, com um certo ar de angústia, né, com um pouquinho de aflição, assim. Mas talvez porque ele também nos trouxe isso. Né? Ele era um cara angustiado, sim. Ele era um cara deprimido. E tinha motivos para isso, é muito nítido. Motivos físicos, motivos morais, motivos econômicos. Foi um cara que levou rasteira, que levou chute, que sofreu com rejeição dentro da família, fora da família. Quem leu o diário sabe do que eu estou falando. Não vou ficar expondo ninguém, porque não é a intenção. A intenção é enaltecer uma pessoa que, com tantas dificuldades, com tanta pedra no caminho, construiu um bonito castelo. Eu sei, isso que eu estou falando é bem piegas, é bem cafona, mas é o que é. É um cara que soube fazer do seu limão uma limonada deliciosa, não é mesmo? E tem essa coisa, né? No mundo hostil, foi com a esperteza. Isso, até o final. Até o final. Foi com a esperteza, foi com aquilo que sabia fazer, até o final. Que era criar personagens, era criar histórias. Mas tem outro lado também. Era beberrão, gostava dos amigos, tomou altos porres no Plataforma, todos aqueles restaurantes de Ipanema, Leblon, viveu bem a vida, conheceu muita mulher bonita, viajou. Tem também o outro lado, não é só essa tragédia grega que parece que eu falei, né? Tem uma cena de Que Rei Sou Eu, que é logo no início da novela, que é quando o rei morre. É no segundo capítulo, se eu não me engano. E o John Herbert, acho que faz o bidê, né? Fala assim, coitado do rei, né? 80 anos, viveu tão pouco. Aí o Oswaldo Loureiro, que fazia o Gaston, falava assim, mas não, o Jorge Doria, que fazia o Vanoli, assim, e aprontou bem. É isso. E aprontou bem. Braulio Pedroso viveu pouco, mas aprontou bem. E nós estamos aqui bem vivos e saudáveis para exaltar o nome dele enquanto forças nós tivermos, não é verdade, Rui? E voz. Se faltar a voz, a gente escreve. Isso. Se faltar a mão para escrever, a gente aprende a escrever com o pé. A gente faz alguma coisa e continua falando. Meus amigos, falando de Braulio Pedroso. É preciso aprender com os clássicos. É preciso aprender com os clássicos. E é muito bom saber que você está aí do outro lado ouvindo. Depois de tanto tempo, a gente concluir essa saga que foi falar da carreira desse grande autor brasileiro. E, detalhe, nós só falamos de televisão. Se a gente fosse pegar teatro e cinema, era uma semana. Era uma semana. Reinaldo, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez. Obrigado você. Obrigado a todas e todos. Quem quiser contato contigo, como que faz? Pode me puxar lá no Instagram, que é rei, com Y, _ Max 3797. Você anotou aí, José Luiz Villamarim? Esse é o endereço do meu amigo e está aberto a propostas. Ok? A DM é aberta, o perfil é aberto. É uma pessoa aberta. É uma pessoa aberta, entendeu? Meu Instagram, minhas regras. Isso. É isso, gente. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Tchau, tchau.